Olá, bom dia. Nós estamos começando agora uma entrevista com o médico para falarmos sobre o Novembro Azul. Afinal de contas, estamos chegando esse mês em que a saúde do homem é tão lembrada e fomentada por diversas campanhas e por isso nós pautamos aqui uma entrevista com o Dr. Ézio Jadir Fernandes Júnior. Ele é oncologista, especialista em câncer de próstata e professor do curso de medicina da Universidade Santo Amaro. Agora então nós fazemos contato com o Dr. Purmiti. Seja muito bem-vindo, então, ao Rio Grande do Sul. Doutor, um prazer poder conversar com o senhor. Como está? Bom dia. Muito obrigado, me sinto honrado em estar com vocês e participando aí de tão importante discussão. Pois é, doutor. Chegou Novembro Azul e aí os homens são lembrados de uma série de exames que eles devem fazer para manter a sua saúde em dia ou, quem sabe, também aqueles exames que venham a detectar algum tipo de doença. De uma maneira geral, qual que é a principal doença que está acometendo os homens nos dias de hoje e o principal ponto que essa população deve ficar de olho agora com a chegada do Novembro Azul para se manter sempre saudável? No caso do câncer, né, do ponto de vista, digamos assim, oncológico, a nossa grande prevalência, tanto aqui no Brasil quanto em múltiplos países, né, do mundo, é o câncer de próstata, né? Nós estamos aí com 1 a cada 7, 8 homens vão experimentar um diagnóstico de câncer de próstata durante a sua vida, principalmente a partir da quinta, sexta década de vida. Um para cada sete, então. Isso comparado com os outros cânceres é uma incidência muito grande, doutor? Isso, é uma incidência, uma prevalência bastante grande, né? Praticamente de todos os cânceres que acometem o homem, é, praticamente 1/3 é câncer de próstata, né? E o que é muito importante de nós estarmos ressaltando, e o porquê do Outubro Rosa para o câncer de mama, porquê do Novembro Azul, né, é que são tumores evitáveis, né? São tumores onde existe uma possibilidade de estar principalmente fazendo um diagnóstico precoce, né, com as armas que nós temos, logicamente, e esse diagnóstico precoce, o uso dessa propedêutica precocemente faz com que nós encontremos tumores muito pequenos, tá? E com possibilidades de cura enormes, né? Diferente daquele indivíduo, por exemplo, que se negligencia no sentido de não estar realizando os principais exames de rastreamento para câncer de próstata, logicamente, e é surpreendido por volta dos seus 60, 70 anos de idade com um tumor de próstata tanto localmente avançado quanto já com possibilidade de metástases e raízes, principalmente ósseas. Certo, para nós explicarmos aqui para a nossa população, doutor, masculina, claro, a respeito, o senhor falou, é um câncer que pode ser evitado. O que causaria o câncer de próstata e também como é que se dá a detecção dessa doença? Na verdade, a questão de se evitar um câncer de próstata é algo bastante controverso. O câncer de próstata em si, ele nada mais é do que um processo degenerativo da nossa próstata, né? A partir de uma determinada época na nossa vida, a nossa próstata ela vai aumentando de tamanho, ela vai se hipertrofiando e causando, nos levando ao que nós chamamos de hipertrofia benigna da próstata. Em certas pessoas, em certos homens, muito provavelmente acompanhados de alterações genéticas ou até mesmo de alterações hereditárias de pais e avós, passam a sofrer uma degeneração maligna em determinadas regiões dessa próstata, e essas degenerações malignas elas crescem, elas evoluem, inclusive tendem a sair do próprio continente do órgão, né, dos próprios limites do órgão, causando o que nós chamamos de metástase, né? Então, no caso de prevenções primárias ao câncer de próstata, nós praticamente não a temos.
Porém, em termos de prevenção secundária, que seria o próprio diagnóstico precoce, o próprio diagnóstico precoce, aí sim, aí nós temos armas para fazer esse diagnóstico precoce. Com esse diagnóstico precoce, nós instituímos precocemente uma terapêutica o ganho de sobrevida com cura desses pacientes é enorme frente àqueles que não fazem o diagnóstico precoce, por não fazerem exames, por não frequentarem o urologista, por exemplo, e são surpreendidos com uma doença já muito avançada, onde a possibilidade de cura é zero. Né? Você tem aí apenas o acompanhamento, o tratamento, que está cada dia melhor, né? No caso do câncer de próstata metastático, cada dia nós temos mais armas para tratar esses indivíduos, porém, a cura já não é mais possível. Certo, doutor. A gente pode falar também desses diagnósticos, né? Inclusive tem um deles que é cercado de um tabu, não é? Que é o exame do toque, que o médico consulta então a próstata desse paciente. Explica para a gente como é que ele funciona, a importância dele também, até para a gente ajudar a desmistificar, não é, esse exame que é bastante importante. Exato. Quando um homem vai, por exemplo, a um urologista, principalmente a partir da quarta ou quinta década de vida, existe a necessidade de você examinar o órgão prostático. Tá? O órgão prostático ele é acessível à palpação digital do médico através da introdução via retal deste dedo. Tá? Uma vez feito esse procedimento, que obviamente é um procedimento médico, a próstata ela é sentida, ela é palpada, ela é percebida pela pressão do dedo do médico e, obviamente, o médico experiente, o médico que tem essa experiência no diagnóstico do câncer de próstata ou simplesmente a experiência no exame da próstata, ele pode, nessa introdução, nessa alteração digital, ele pode ter mostrar alterações digitais, e essas alterações, uma vez detectadas pelo médico, esse médico ele deve progredir aí com exames complementares. Esses exames complementares vão desde um simples ultrassom de próstata até a própria ressonância da região da próstata, e nós temos também o PSA, que é uma proteína, é uma substância no sangue, né, encontrada no sangue, e que está geralmente aumentada nos pacientes com câncer de próstata, principalmente os cânceres de próstata localmente avançados e avançados. Certo, doutor. Esse exame do toque, ele é o primeiro sempre? Ele é o que os médicos recomendam como sendo o inicial? Ou também, o senhor citou outros exames que vêm depois desse, né? Mas esse é sempre o primeiro? Então, veja bem, assim como quando uma paciente chega para mim ou para o seu ginecologista ou para o seu mastologista com um nódulo na mama, a primeira coisa que eu faço é examinar essa mama. Se um paciente chega com uma dor abdominal, a primeira coisa que eu faço antes de colher exames ou de ir para exames de imagem, exames mais sofisticados, é palpar esse abdômen. Tá? No caso da próstata, se eu quero examinar a próstata, se eu quero fazer um exame da próstata, se eu quero saber inicialmente como anda essa próstata, eu devo fazer a palpação. E essa palpação da próstata, ela é através do exame digital. Certo, então ele é o primeiro e depois aí nós temos essa complementação, doutor,
Exato. que vai dar, Exatamente. que vai dar o diagnóstico completo. E aí começa o tratamento de maneira imediata, já vai começar o tratamento. Existe alguma diferença dependendo de paciente para paciente ou há um padrão também nesses tratamentos, doutor? Não, existe diferença de paciente para paciente, né? O tratamento do câncer de próstata, ele vai variar através da idade do paciente, através do grau de comprometimento dessa glândula prostática, através do comprometimento fora da glândula prostática, ou se esse paciente já tem metástases, ou se esse paciente já tem comprometimento principalmente dos ossos, do esqueleto, né, por raízes da doença, por metástases da doença, né? Então varia muito, né? O tratamento oncológico de uma maneira geral, ele varia de cada paciente, né? Porque todas as vezes que nós detectamos alguma coisa suspeita, primeiro nós temos que biopsiar. E essa biópsia, ela me dá um resultado que a gente chama de anatomopatológico. Esse anatomopatológico, você tem aí o nome e o sobrenome do tumor, tá? Assim como toda a avaliação do risco desse tumor. Eu tenho desde tumores de próstata de baixíssimo grau de malignidade até tumores de próstata de alto grau de malignidade, tá? Baseado nesses resultados e assim como nos resultados dos exames sistêmicos, como dosagem do PSA, cintilografia ou mapeamento dos ossos, tomografias de outras regiões do corpo. Baseado em tudo isso, nós fechamos o diagnóstico com o grau de comprometimento desse tumor. E para cada grau de comprometimento do tumor, existe uma terapêutica. Pacientes jovens com câncer de próstata restrito à próstata, por exemplo, e que não sejam tumores de alto grau de agressividade, esses pacientes são triados para cirurgia, tá? Para cirurgias de retirada do órgão, retirada da glândula, retirada da glândula prostática. O que pode ser por via aberta, como pode ser por vias endoscópicas. E doutor, eu faço uma interrupção aqui, porque temos uma oportunidade de explicar também qual é que é a função da próstata no organismo do homem. Sim, a próstata, ela fabrica e secreta o líquido espermático, tá? O líquido prostático, digamos assim. Esse líquido prostático, ele é um líquido que auxilia a movimentação dos espermatozoides, tá? Então, o espermatozoide, para que ele possa agir, para que ele possa chegar até as trompas, até o útero da mulher e fecundar uma mulher, ele precisa estar em um meio viscoso, aquoso, né? E o líquido prostático, ele é exatamente esse tipo de líquido. A próstata, ela tem a função de fabricar, armazenar e expelir esse líquido prostático. E aí a fertilidade... Através das vesículas seminais. Certo. A fertilidade do homem fica comprometida depois de um câncer ou da retirada da próstata, ou seja, ele perde a capacidade de ter filhos, doutor? Sim. Na enorme maioria das vezes, o paciente ele não tem mais, obviamente, o líquido prostático, tá? Lembrar que esse paciente ele ainda continua produzindo espermatozoide, tá? Mas esse espermatozoide ele não é mais exteriorizado junto com o líquido prostático, né? E com isso o comprometimento da fecundação ocorre. Certo. O senhor falou que esse câncer ele é bastante comum, não é? Se comparado com os outros entre os homens, e ele deve ser acompanhado a partir dos 40 anos já com esses exames preventivos. O senhor falou também que quanto mais cedo for detectado, né, e esse câncer estiver menor, mais fácil também de acontecer o tratamento. Perfeito.
a partir dos 40 anos, então, os homens devem buscar seus médicos para começar a realizar os testes. Ele evolui Sim. de uma maneira muito rápida, doutor? Qual é que é a frequência depois dos 40 anos também que esses homens devem ficar atentos? Em questão de um ano, é um tempo que o câncer pode aparecer? Exato. O câncer de próstata, ele é um tumor de crescimento lento, na enorme maioria das vezes, tá? Por ele ser um tumor de crescimento lento, ele dá chance de ser detectado em fases mais precoces, tá? Então, aquele homem que a partir dos 50 anos de idade procura o seu urologista a cada ano ou a cada 2 anos, que faz os exames é submetido ao exame de toque, ao exame digital, que colhe o seu PSA, esse indivíduo é um indivíduo que geralmente ele está bastante protegido, né, por esse rastreamento. É importante isso, né? Então, o tratamento inicial, ele tem chances também de cura, doutor, dos pacientes que o senhor atende aí. Tem como a gente tirar também uma média, assim, de quantos conseguem vencer o câncer depois da detecção? Veja bem, aqueles pacientes que chegam para nós oncologistas, geralmente eles chegam ou com doenças metastáticas, tá? Ou eles chegam em estágios até iniciais, mas para receber hormonioterapia, né? Esses pacientes, eles se beneficiam muito com o tratamento, tá? E o tratamento, ele é realmente curativo nesses casos, a não ser nos casos onde existem metástases, onde existem raízes dessa doença, onde existe muito o que fazer por esses pacientes, mas a cura, geralmente não é mais possível, né? Então, o grande objetivo do rastreamento é encontrar esses homens onde a cura total, através, seja de uma prostatectomia total, ou seja, ou então por tratamento radioterápico e hormonioterápico, esses pacientes possam ser curados, né? Certo. Fica importante esse alerta aqui, que os homens, então, aproveitem agora o incentivo que vem com o mês de novembro para procurarem seus médicos e realizarem os exames necessários para se manter saudável. Aqui a gente falou principalmente do câncer de próstata, mas esse acompanhamento deve acontecer também não só em novembro, mas em todos os meses do ano. O ano todo. E levando em consideração também as outras doenças, né, que podem aparecer, com certeza, principalmente aí com o avanço da idade. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Nós sabemos que a sua agenda é apertada, então fica mais uma vez o nosso agradecimento por ter encontrado um espaço aqui para conversar com a Rede Tua Rádio, com a Rádio Cacique aqui em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. E uma boa sorte para o senhor, sucesso aí nos tratamentos que o senhor desenvolve na tua clínica e também com os estudantes do curso de medicina. Eu que agradeço, me sinto honrado por ter participado e estou sempre à disposição de vocês. Que bom. Conversamos aqui com o Dr. Ézio Jadir, que é médico e também professor do curso de medicina na Universidade Santo Amaro.